Olá, Brasil! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Pode Tudo. Hoje, dia 6 de agosto, ano 2025, estamos iniciando mais uma live aqui para batermos um papo, refletirmos acerca dos últimos acontecimentos que estão ganhando grande repercussão em todos os veículos de comunicação. Estamos falando de uma greve supostamente contra a censura. Bem, parece que o áudio está legal. Se você estiver tendo aí alguma interferência, por favor, pode falar, ok? Para que a gente tente ajustar isso aqui. Eu estou me readaptando agora com alguns equipamentos que nós adquirimos, então eu não sou sonoplasta, eu não entendo nada praticamente disso, e a gente vai tentando, assistindo um vídeo ali, um vídeo aqui, até melhorar, devagar, né? Como o Martinho da Vila, devagar a gente chega lá. É o seguinte, pessoal, eu recebi alguns vídeos, né? As pessoas vão compartilhando, querendo ou não, com a gente, alguns vídeos estão ganhando certa visibilidade, né, nas redes sociais em relação ao que está acontecendo lá em Brasília. E entre alguns vídeos consta uma manifestação contra a ditadura do STF, contra a censura, onde parlamentares, quase que majoritariamente bolsonaristas, fizeram ali o voto de silêncio, colocaram espaladrapo na boca e estão pedindo não só a cassação, o impeachment do Alexandre de Moraes, como a soltura, né, na verdade, de Bolsonaro, o relaxamento da prisão domiciliar que foi dado como medida cautelar. Eu sei que o tema política não é um tema muito chamativo aqui para alguns espectadores do canal, não é um assunto em que as pessoas tenham interesse. É verdade que isso está trazendo um desgaste muito grande para o nosso país, a gente vive uma polarização muito grande, uma indignação muito grande sobre muitas coisas que estão acontecendo e está sendo um tanto realmente preocupante tudo que nós estamos vendo em nosso país. Mas, entre muitas coisas, também é o fato de que os líderes evangélicos que defendem uma suposta moral cristã usam o nome de Deus e a Bíblia, sobretudo, alegando que estão lutando realmente pela família e que há uma ameaça, né, supostamente comunista em nosso país. E isso realmente é algo preocupante do ponto de vista do que nós estamos vendo. Então, eu sei que tem muitos inscritos aqui que até deixam de frequentar mais o canal quando eu tento, na verdade, trazer aqui algumas coisas relacionadas à política. E não é porque eu não tenha como produzir outros conteúdos. Hoje eu poderia falar de alguns assuntos relacionados à religião, ao judaísmo, ao cristianismo, à Bíblia, à teologia, porque é o que as pessoas gostam, na verdade. Eu respeito, tá, gente? Foi até feita uma enquete onde as pessoas me pediram, votaram, a enquete está lá ganhando por unanimidade, com mais de 70 votos, para que eu fizesse um react, só react de pastores. Só eu expliquei para vocês, eu quando faço react, eu não fico ali só falando o que os debatedores dizem, eu trago sempre uma aula, né? Eu trago contrapontos, eu de forma didática e pedagógica, eu delimito todo o escopo daquele tema que está sendo debatido e isso despende de muito tempo para a gente fazer. Não é assim simplesmente aconteceu, vamos ficar ali de alguma forma procurando falar alguma coisa.
né? Não, eu não quero. Mas o que me preocupa hoje, e é isso que eu quero falar aqui, eu coloquei o título da live Deus, Pátria e Família, é para nos chamar a atenção de como o discurso em que há uma apropriação da ideia do sobrenatural, do metafísico, a ideia de um Deus, de um ser poderoso, né, marca a história de várias civilizações, sobretudo vários países do Ocidente, onde se pretendeu o domínio de um determinado grupo ou classe social, o uso do nome de Deus, como se realmente Deus, essa ideia que se presume existir quanto um ente espiritual, realmente tivesse interesse ou determinado em solucionar os problemas da humanidade, né? Um Deus punitivo, vingativo, um Deus que determina paradigmas, um Deus que determina valores, um Deus concebido ou não de um livro sagrado chamado Bíblia, ou mesmo o Alcorão, um Bhagavad Gita, um livro segundo Joseph Smith, não importa. A ideia é impossível não se usar o nome de Deus para se conseguir dominar e fazer com que as pessoas se sujeitem, né, a um controle, na verdade, social. A outra questão é essa ideia patriótica, nacionalista, né, a pátria, de inculcar na mente das pessoas que o que se está fazendo está se fazendo porque há uma preocupação com a soberania nacional. Ou seja, alguns criam uma narrativa de que o Brasil está vivendo uma iminência comunista, o Brasil está perto de se tornar uma comuna, e esse tipo de discurso ele já vem de muitos anos. Eu expliquei para vocês que já no ano de 1918, quando começaram a chegar ao Brasil trotskistas, leninistas, né, e viram a miséria, a desgraça com que, na verdade, esse Brasil se encontrava, onde havia, de fato, uma opressão muito grande e não se falava nem de direitos de minorias, sobretudo, né? O pobre, o trabalhador, ele tinha que se lascar nas grandes fazendas, né, para poder sustentar, na verdade, as elites. Já começou-se a se preocupar de que o Brasil iria virar comunista. Expliquei para vocês que lá no ano de aproximadamente 1920 para 22, você tem já um movimento socialista se desenvolvendo e até comunista de verdade, quanto adeptos de uma ideia marxista, que vão tomando parte, vai tomando nesse movimento, vai tomando parte da estrutura política no Brasil. E isso preocupa, inclusive com um assento até no parlamento, né? Se cria um partido comunista internacional, algo que preocupa as elites, porque agora se pensa: o trabalhador tem que ter direito, o trabalhador precisa ser respeitado, o trabalhador precisa ter condições de sobrevivência. Mas para que isso aconteça, alguém tem que abrir mão, alguém tem que também ceder. Quem? As elites, que, na verdade, apenas administram a riqueza, que é o capital produzido pelo trabalhador. E aí, como o Brasil foi colonizado pelo cristianismo, né? Tivemos aqui, logo após a descoberta, o início de um projeto de colonização cristã, católica, onde aqueles que já habitavam aqui, os ditos índios, são catequizados e acabam também se submetendo a uma determinada forma de vida que não era aquilo que eles acostumavam. Logo depois do catolicismo se estabelecendo, nós temos os luteranistas, os anglicanos, nós temos os congregacionais, enfim, o protestantismo vai ganhando forma e vai tomando o Brasil. Já lá para o século XX, aproximadamente, nós já temos, então, aqui os movimentos pentecostais e neopentecostais
fundação de igrejas como Assembleia de Deus, com o movimento Gunnar Wigren e Daniel Berg, também com o movimento da Igreja Cristã no Brasil de Luídio Franciscone, temos também o russelismo, o Testemunha de Jeová, que vai se instaurando, o adventismo, e por aí o Brasil vai se tornando essa desgraça que é tomado de religiões que não servem para absolutamente nada, a não ser para oprimir pessoas, tirar a economia pública, transferi-la para o patrimônio privado dos pastores evangélicos. Enquanto você que está aí do outro lado me assistindo, luta para manter uma empresa aberta, para defender o pão de cada dia, para cuidar da sua família, e você paga ali o seu imposto, você paga as suas exigências, esses que abrem uma igreja com um CNPJ, na verdade, além de não pagarem nada, eles acabam ainda tendo privilégios que são garantidos pelo Estado, que são mecanismos, maneiras que eu vejo de conseguirem desviar o dinheiro público da educação, da saúde, de outros setores para os próprios bolsos. Então isso é muito trágico, infelizmente, né? Hoje nós vemos o enriquecimento tanto por parte dos pastores que vivem dos dízimos e ofertas em nome de um Deus, quanto aqueles que fazem uma transição e conciliam a vida pastoral com a vida política, ou seja, vivendo do dinheiro do povo dos dois modos. Então a gente tem problema muito sério. Eu vou fazer uma pausa aqui para dar boa noite o pessoal que está aqui comigo no chat, né? Muito obrigado pela presença de algumas pessoas que chegaram aqui. O Mr. Clown, direita e esquerda no Brasil são duas faces da mesma moeda, eu não tenho dúvida. Tá? Esse discurso foi repugnado e rejeitado tanto pela esquerda quanto pela direita, porque esse discurso revela de fato a verdadeira natureza da política, né? Nós tivemos um parlamentar, um grande gênio, podemos se chamar, este sim, um legítimo intelectual chamado Enéas Carneiro, que quando transitou nos meandros da vida pública, já dizia, olha gente, pare, isso aí que vocês estão vendo, isso aí é tudo um teatro de sombras, esquerda e direita são faces da mesma moeda, apenas com maneiras diferentes de oprimir, mas o objetivo é o mesmo, a apropriação do bem público, uma opressão institucional, apenas com modus operandi distintos, ok? Sem contar o que era falado sobre alternância de titularidades. O doutor Enéas Carneiro já dizia na época que, na verdade, os mesmos que se gladiavam numa aparente polarização ou antagonismo se encontravam nas recâmaras do parlamento para comerem pizza. Ops, pizza é coisa de sacanagem. Pizza não, né? Para comerem caviar. Então, o Enéas se tornou um inimigo crucial da esquerda e se tornou um inimigo crucial da direita, para vocês terem uma noção tão grande que o doutor Enéas Carneiro era chamado de fascista, tanto pela esquerda quanto pela direita. Uma suposta direita não extremista quanto a essa era bolsonarista. Então o doutor Enéas, ele se tornou vítima, claro, de dois movimentos aparentemente antagônicos e dualistas, mas que na verdade se integravam. Você quer ver o exemplo? Foi agora essa transição Lula-Bolsonaro. Né? Um presidente que disse que não se uniria ao centrão, que a esquerda queria isso, queria aquilo, e ele praticamente loteou o governo e até o STF e a PGR com petistas. E aí você deve se perguntar, por que o fez? Por que o fez? Por que o fez? Por que não fez? Entende? Então a gente, o meu compromisso aqui com vocês, pessoal, como eu disse, é discutir e refletir de maneira honesta. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu vou desagradar esquerdista, eu vou desagradar direitista, eu vou desagradar bolsonarista, e mesmo me posicionando à esquerda, eu vou desagradar alguns à esquerda, porque da direita é evidente que eu já vou desagradar mesmo por eu estar à esquerda. Agora,
O fato de eu estar à esquerda não me exime de não falar a verdade sobre o que é a política, porque eu não sou militante de esquerda, eu não sou um militante partidário, eu sou um cidadão como você que está me assistindo, que todos os dias precisa lutar para defender o pão de cada dia, que está sendo oprimido de todas as formas pela classe política, que o doutor Enéas chamava de elite política e econômica brasileira. Então a gente tem que... Eu costumo dizer que se hoje eu me posicionasse a ser um militante político de esquerda, com certeza hoje eu teria mais engajamento, teria mais apoio, o canal, como outros aqui no YouTube já fizeram, eles assumem uma militância política. Você pode observar, se você criticar alguma coisa do PT ou propriamente da esquerda, você vai ser chamado de fascista, você vai ser chamado de bolsonarista. E se você critica alguma coisa da direita ou do bolsonarismo, você vai ser chamado de comunista. Olha como querem, na verdade, né, fazer com que o cidadão ele tenha que, de alguma forma, né, se posicionar para ter que admitir uma postura de militante para um lado ou para o outro. Não há um interesse da classe política e dos movimentos políticos partidários que você seja autônomo, que você pense, que você reflita, que você critique, sabe? Às vezes as pessoas abraçam certas pautas e certos, vamos dizer, projetos políticos, tanto da direita quanto da esquerda, sem sequer terem noção de como isso pode afetar negativamente a sua vida. Mas falar isso é sinônimo de cancelamento, né, gente? Falar isso é sinônimo de ser cancelado. Infelizmente, é um show circense, como disse aí o colega, é um show circense, né? Cristiano Lemos, o Jean Nunes, muito obrigado. Se você quiser dar like, você dá like. Se você quiser compartilhar, você compartilhe. Se você quiser comentar, comente. Eu não vou ficar aqui chorando o teu like, o teu compartilhamento. Deu para você entender? Porque se você se inscreveu aqui no canal, é sinal que você, de alguma forma, tem alguma coisa para acrescentar, tem alguma coisa para discutir. Não é verdade? Ok. Então vamos lá. Essa live é gravada? Não, não é gravada. Olha aqui, ó. Não, não é gravada. Ok? Tá ao vivíssimo, se você não percebeu. Também a Pritrova, fora da bolha. Salve, professor. Pois é, as faces da mesma moeda, como dizia Enéas, são amiguinhos por trás das cortinas. Então, é isso mesmo, gente, que eu tenho falado aqui. Agora, hoje uma pessoa me impressionou aqui no WhatsApp. Agora, uma pessoa aqui da cidade, como poucos sabem, né? Eu rompi com a minha atividade de comunicação e publicidade, infelizmente, em 2020, de 2023 a 2025, agora o início, devido a problemas políticos da cidade, de eu ter me envolvido até judicialmente em certas situações, e isso fez com que eu rompesse com a minha atividade profissional de prestações de serviços com algumas empresas aqui da cidade. Tá? E isso, claro, mexeu muito com a minha vida econômica e todos sabem, eu não vivo mais da construção civil, então eu tenho minha vida acadêmica, também tenho meus cursos onde eu cumpro minhas obrigações e é dali que eu tiro o meu pão de cada dia, dali que eu tento viver dignamente. Ok? Já vivi muitos momentos difíceis na minha vida, momentos que compartilhei aqui com muitas pessoas, as que estão do meu lado e as que não estão mais, mas sempre de forma honesta, muito clara, sem inventar historinha, sem mostrar para as pessoas aquilo que eu não sou, fingindo ser o que eu não sou para ostentar aquilo que eu nunca tive. Então, sempre fui uma pessoa muito transparente. E agora sim, nós estamos retomando novamente a atividade, já estou aí com alguns contratos, já estou trabalhando, hoje mesmo passei o dia fora, tivemos um dia promissor, voltamos com alguns contratos e a vida segue, a gente vai tentar, não é muito, mas é o que dá para a gente, de alguma forma, manter a família e manter as nossas responsabilidades, não é verdade? Então, isso que importa. E, sobretudo, o respeito, né? Porque onde eu chego, né, eu sou respeitado. Hoje eu ainda brinquei com a minha esposa, né? Fui recebido pelo
prefeito da minha cidade, e haviam ali vereadores aguardando, e ele falou, eu vou atender o Alessandro primeiro. Então, cara, isso, sabe, não tem preço quando você tem credibilidade pelo aquilo que você é. E é isso que eu tenho procurado fazer aqui. Me posiciono à esquerda, nunca escondi de ninguém. Quem acha que eu sou petista, já fui chamado de petista, está perdendo tempo me chamar de petista. Quem acha que eu sou lulista também está perdendo tempo me chamar de lulista, não é verdade? E quem acha que porque eu faço uma crítica à esquerda ou ao PT que eu sou bolsonarista, também está dando soco em espantalho, porque eu também não sou. Eu apenas sou um livre pensador, sou uma pessoa que vive num Brasil onde eu consigo ver de fato, ou seja, onde essa pessoa, no caso eu, né, consegue ver a realidade como ela é e como funciona a estrutura política, né, Lucas? É assim que eu vivo. Mas, voltando então aqui ao nosso tema, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o discurso político sempre fez parte dos grandes, vamos dizer, movimentos na história, tá? Muitos que chegaram ao poder chegaram justamente com uma narrativa mística, sobrenaturalista. Isso marca a história das civilizações. Como que as elites se constituíam? Em nome de Deus, né? A gente não precisa ser aqui vidente ou tentar inventar. O mínimo de conhecimento que você tiver em história das religiões antigas, você vai perceber que é o nome de Deus que sempre foi a base para as elites dominarem e oprimirem pessoas. O Império Romano, quando estava prestes a colapsar, Constantino, ele estrategicamente alegou que tinha sofrido uma conversão, que tinha tido uma visão, não foi? Ele disse que tinha tido uma visão e logo, supostamente, o cristianismo passa ali a já ser aceito propriamente como uma religião, não oficial diretamente, mas propícia a isso. E a gente vai percebendo como acontece. Na Itália de Mussolini e na Alemanha do Bigodão, o nome de Deus, minha gente, era a pauta em todos os discursos, né? E aqueles que discordam, na verdade, pertencem ao diabo ou são marxistas e comunistas. No Brasil, não é e não será diferente, ok? Nunca foi e nem será diferente. Santinho Oliveira, obrigado aí, Santinho Oliveira, pela presença aqui no canal. Ok? Hoje, pessoal, excepcionalmente, fazendo a live mais cedo, eu estou sob medicamento, né? Estou passando um problema aí de saúde e estou tentando superar isso. E tomando remédio, tomando um chá, tomando alguma coisa. E a vida segue. Cada um vai ter o seu próprio dilema existencial para poder superar, ok? Então, eu não posso estar fazendo a live mais tarde hoje, mas a gente costuma fazer a live às 21 horas. Também expliquei para vocês que nós colocamos uma meta, batemos a meta semana passada, hoje já é dia 6, então estamos na quarta-feira, né? Começamos ontem vendendo um livro, então nós temos mais 14 livros para vendermos. Portanto, essa é a meta que nós colocamos no canal para manter e continuar a atividade do canal. Isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal, não tem nada a ver, ok? Daqui a pouco eu vou terminar essa livezinha, vou ali para minha garagem, vou fazer um churrasquinho com a minha mulher, coisa simples de casal, que qualquer casal pode fazer, você não gasta muito, né? Com 50, 60 reais você faz um churrasquinho bacana. Semana passada eu fiz, né? Que Dona Andréia ficou em casa, eu tive que sair e aí fizemos na segunda. Hoje nós vamos fazer, daqui a pouco, quando eu terminar a live, né, o nosso churrasquinho de final de semana, de meio de semana. É pouquinho, é aquela coisa de casal, sabe? Só para poder passar um tempinho, poder curtir um pouco. As coisas estão começando a chegar no lugar. E lembrando, antes de tudo, por favor, tá, pessoal, que eu vou fazer um churrasquinho com o suor do meu trabalho. Não é com Pix de ninguém, não é com dinheiro do canal, porque, na verdade, se você for ver aí, né, o meu canal não tem batido nem mesmo $100 para poder ter
manter as próprias despesas do canal. Então eu não preciso aqui dar detalhes da minha vida, de onde sai a minha fonte de renda. Uma coisa vocês podem ter certeza, não sou sonegador de imposto, ok? Não minto sobre meus ganhos, tá? Eu não assovio e chupo cana e nem como ovo para rotar caviar, ok? Eu sou isto aqui que vocês têm visto durante os períodos que eu estive no canal. Lembro a vocês que, inclusive, tá, gente? Quando o meu canal era bem menor, nós tínhamos uma receita muito maior. E veja, diferente de alguns, eu dizia aqui, né, que eu ainda tirava ali uns R$ 500 para poder, de alguma forma, até inteirar, na verdade, pagar não, inteirar para pagar a faculdade. Olha aqui, gente, ó, são poucos que fazem isso. Ó, o canal está indo de vento em popa, pelo menos no que diz respeito à sua visualização. É um trabalho orgânico, graças ao Felipe Praciano, Wilson Batista, a todos que estão empenhados, ao Guerino, sabe, a Amanda, os membros do canal. Então, nós que tivemos um baque de janeiro para cá, na verdade, devido a uma tempestade pessoal que eu vivi aqui no canal, e a gente não vai tratar disso aqui, águas passadas não movem moinho, o canal ficou totalmente inoperante do ponto de vista do que era. E podemos dizer que agora, os últimos 3 meses, nós já estamos superando, já saímos de 21 mil, é pouco, tudo bem, é pouco, mas tá aí, pelo menos não é robô, né? Pelo menos não é robô, né? 21.437 inscritos que estão vindo de vários vídeos, de várias redes sociais, mas tá aqui, ó, para quem acha que eu vou fazer churrasquinho com dinheiro de YouTube, tá bom? Olha aqui, gente, ó, $86 no dia qual é o dia? Dia 6, significa que eu vou passar uma pindaíba para poder realmente manter aquilo que eu gasto em prol da minha atividade no canal. Não é com a minha atividade com o Gabd. O Gabd é uma coisa, o canal é outra. O Gabd, o aluno se matricula no meu curso, né? Essa semana tivemos mais alunos, ou se torna membro e ele paga uma assinatura lá e ele tem o direito de ter toda a manutenção do canal, do site. O meu site não é um site gratuito, você entra lá que você vai ver a estrutura. Então, é o meu trabalho para poder sustentar minha família, ok? Os royalties que eu ganho dos meus livros, inclusive, mudamos de empresa, já estamos aí, olha, voltando a entregarmos os livros em tempos hábeis. O Alex é o único que está aguardando o livro dele. O da Amanda chegou ontem, deixa eu ver se foi ontem, né? A Amanda, mal chegou o livro da Amanda, e ela já me mandou aqui, ó, ela já comprou, aqui, ó, Amanda, aqui, ó, me mandou a foto, olha aqui, ó. Ih, gente, eu acho que não vai dar para vocês verem, não. Deixa eu tirar aqui, ó. Ué, que isso, gente? Que isso? Ih, travou tudo aqui. Agora que são elas. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ó, aqui, ó. A Amanda mandou já, olha, professor chegou e já pagou e já comprou, ó, e já foi feito o pedido, tá? Então nós iniciamos já a semana vendendo o nosso trabalho, porque afinal é o meu trabalho, né, gente? Afinal, eu tenho uma vida acadêmica que não foi construída em cima das pessoas, foi construída com dignidade, com respeito. Ainda hoje, uma pessoa entrou em contato comigo, me perguntando, né, se eu ainda trabalhava com algumas faculdades. Eu disse que não, que desde 2018 eu rompi com todas as instituições que eu tinha parceria, né? Então, a gente fica feliz com isso e eu acho que é mais do que justo, tá bom, pessoal? É mais do que justo. Se você me perguntar como eu olho para o Brasil hoje, eu olho para o Brasil de acordo com com esse pano de fundo que você está vendo aí, ó. Tá vendo uma grade
lá atrás a imagem de um capiroto, de almas, né, símbolos religiosos. O Brasil se tornou uma prisão a céu aberto, onde as pessoas elas negam a realidade e elas se deixam levar pelo símbolo, pelo mítico, pelo discurso religioso que é revestido de todo esse misticismo, que faz com que elas neguem até o que são, ao ponto de vermos pessoas descendo ao mais baixo nível de desumanidade, né, gente? Eu acho que esse é o termo mais, vamos dizer, menos ofensivo, né, do ponto de vista para falarmos. O YouTube me notificou aqui, olha, isso foi muito maravilhoso, né, que o meu canal ele já recebeu 65.836 visualizações, ok? Quase o dobro do que era normal. Então isso é muito bom, né? O próprio algoritmo do YouTube, ele vai mostrando como essas coisas vão acontecendo. E mesmo com essas dificuldades que a gente tem, né? Veja, ó, fazendo uma live. Ontem, as 2 últimas lives que nós fizemos, veja aí para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma audiência muito boa, né? Chegamos a colocar 101 pessoas com a gente assistindo, a outra 83, tanto que as lives estão passando de 3.000, 4.000 e poucas visualizações, o que pra gente é bom, porque monetização também é dinheiro, pelo menos do ponto de vista do YouTube, né? Pelo menos já é alguma coisa. Mas, se eu for depender disso aqui, senhores, esqueçam, ok? Esqueçam, se pessoas com canais bem maiores do que o meu estão já fazendo apelo, estão desesperadas e se desdobrando para conseguirem continuar aqui no YouTube, promovendo conhecimento, promovendo um espaço, vamos dizer, comunitário, de desenvolvimento cognitivo. Não estou falando de quem vive de treta, de quem vive de oba-oba. Estou falando de quem produz conhecimento. Entende? Dos que concordam comigo, dos que discordam de mim, dos que tiveram ou têm ou problema ou não comigo pessoal, não importa. Cada um se virando nos 30 para tentar manter a sua atividade, pelo menos no YouTube. E fica muito mais difícil, como eu falei, para quem tem outras atividades, porque quem trabalha fora, quem tem outras atividades, sobra um tempinho, né, para poder conseguirem fazer uma live e ali levarem um conteúdo para os seus espectadores, e os que não têm podem parar a vida para gravar 3, 4 vídeos. Por exemplo, o Dr. Oswaldo, ele tem um repertório de quase 3 vídeos por dia. Ele posta na comunidade dele todo dia, ó, gravei mais 3, mais 3. Ele vive integralmente hoje da plataforma do YouTube, isso é confessado por ele mesmo, tá? E um dos YouTubers que para mim mais produz conteúdo do ponto de vista acadêmico, tá? É a minha opinião, eu acredito que eu não esteja errado, tá bom? Então, galera, deixa-me ver aqui se é Santino Oliveira. Santino, é isso mesmo? Santino Oliveira, boa noite, ok? E aí, você que se inscreveu aqui no canal, eu tenho uma notícia para te dar. E não é uma notícia ruim, na verdade é uma notícia boa, tá? A minha atividade aqui no YouTube, ela será justamente condicionada à meta. Então não é ao teu Pix, e sim ao meu produto, ok? Porque é o meu trabalho. Ó, o Márcio Cândido, deixa eu ver se é o Márcio Cândido de Seropédica, porque às vezes, Márcio Cândido Vieira, eu acho que é o Márcio Cândido de Seropédica. Ó, ele também teve transtorno com, na época, pedidos de livro. Foi eu mudar de empresa, ele já recebeu os livros dele, e inclusive falou que ia comprar essa semana, Márcio, eu te mandei lá. O Márcio, ele pode confirmar aí, ó, chegou agora aí na live aí, o Márcio já entrou em contato comigo, parece que ele vai comprar agora. Deixa eu me lembrar aqui, eu acho que é o livro O que Fizeram com a Bíblia. É isso, Márcio, que você comentou comigo no Zap? Eu acho que foi isso. E aí eu já até mandei para ele, então, o Márcio comprando, nós já vamos para o segundo livro, tá? Tem o... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui qual é o nome do rapaz que entrou hoje em contato comigo. Ai, caramba. Porque eu não salvo, tá, pessoal? Eu só salvo o contato da pessoa
depois que ela compra, tá, o livro comigo. Depois que ela compra, deixa eu ver se é esse aqui. Não. Caramba, é tanto contato que... é o Paulo, cadê, gente? É o Paulo do Rio de Janeiro, que entrou em contato comigo e disse que também vai comprar 2, o livro Como Surgiu Jesus e o que Fizeram com a Bíblia. Então, se o Márcio Cândido comprar, nós vamos já para o segundo livro vendido. Se o Paulo comprar, nós vamos para 4, nós vamos ter quinta, sexta e sábado.